Registro esta mensagem do secretário Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, desculpando-se de sua ausência por razões hoje impossíveis de estar aqui, se deslocando de Belo Horizonte. Mensagem que ele faz, inclusive, sugestões interessantes para que a gente dê ciência à equipe que em breve estará trabalhando. Queremos tornar público o projeto de revitalização, restauração dos jardins históricos que compunham, desde o século XVIII, a chácara do Palácio Velho dos Bispos, à época denominado Palácio da Olaria. Esses jardins eram ornamentados com árvores frutíferas e tanto encantaram, no século XIX, viajantes estrangeiros como Saint-Hilaire. Foi neste local que os escravos, no domingo à tarde, trouxeram lenha enrolada em cipó de São João e dançaram para Dom Viçoso, o 7º bispo de Mariana. Eles reconheciam em Dom Viçoso seu grande defensor. Neste ambiente bucólico, passearam o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina em 1881. Desde 2009, o ICHS vem se preocupando em cuidar desses jardins históricos. E desde 2010, estamos trabalhando para realizar este projeto importante para a arqueologia e para o paisagismo. O projeto está sendo desenvolvido a partir da documentação existente, de estudos de especialistas e daquelas aquarelas de 1809, de autoria do padre José Joaquim Viegas. Concluída a obra, Mariana terá sua história mais enriquecida e receberá outra bela referência cultural, com reflexo positivo em seu turismo. Os moradores e visitantes terão um local aprazível para momentos de lazer. Contamos com o apoio do Conselho Estadual dos Direitos Difusos, CEDIF, que aprovou o projeto que solicitava verba para este empreendimento, a pedido da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, a Fundap. São nossos parceiros, portanto, o ICHS, o IFAM, outras instituições e, muito especialmente, o Ministério Público, aqui na pessoa representada com a pessoa do Dr. Marcos Paulo. O projeto arquitetônico está a cargo da Roda Cultural, sendo seu responsável técnico o arquiteto Pedro Moraes. E a execução entregue a Artefato Consultoria, responsável técnico Alenice Baeta e sua equipe. Registramos também os nossos agradecimentos à engenheira Patrícia Sena, que colaborou efetivamente, dando subsídios para o encaminhamento do projeto junto à CEDESE. Estamos partindo para uma grande recuperação histórica. De imediato, não se pode esquecer o ICHS e nem esquecer a Arquidiocese de Mariana pela sua Fundação Cultural. Hoje vivemos novos tempos em que a compreensão mútua, o desejo de servir à comunidade, e é um desejo recíproco dessas instituições, se faz presente. Se alguma ou outra infelicidade se cometeu no passado, não é hora de condenar ninguém.
caso da construção, mais abaixo dos dois edifícios ali existentes. Não é hora de apontar autores de enganos, nem a universidade e nem a prefeitura de Mariana, que na época permitiu. É hora de fazermos um trabalho contrário, de demonstrar que o que está aqui está à nossa disposição para a própria história de hoje e do futuro, e servir de homenagem àqueles que, lá no século XVII, XVIII, deram-nos este presente para o futuro. Agradeço, portanto, a presença de tantos que aqui estão. Vejo ali agora o Padre Enzo, diretor do nosso Museu da Música, esse prédio belíssimo, hoje recuperado e entregue à comunidade. É assim que se faz, dando as mãos. E é dando as mãos que eu saúdo a todos, para que juntos possamos entregar para o futuro aquilo que hoje depende de nós. Obrigado. Na sequência do programa que nos foi colocado, principalmente pela Artefato Consultoria, essa competente empresa de Minas Gerais, para o seminário de hoje, o abrir desta solenidade está a cargo das pessoas que se encontram aqui à mesa. E é por isso que damos a palavra à Sua Excelência Reverendíssima, o Arcebispo Dom Geraldo Lírio Rocha. Distintos membros da mesa, senhoras e senhores, minha primeira palavra é de reconhecimento à Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, que na pessoa do seu diretor, Dr. Roque Camelo, tanto se tem empenhado para a realização deste sonho, a restauração dos jardins do Palácio dos Bispos. Dr. Roque, muito obrigado, porque se estamos vivendo este momento especial, nós lhe devemos imensamente. Nestes dias, veio às minhas mãos a preciosa obra de Diogo de Vasconcelos, intitulada Bispado de Mariana. E eu li com muito gosto e me encantei quando encontrei a seguinte passagem: tendo aumentado o palácio, este, onde nós nos encontramos, e feito obras de arte que o embelezaram, Dom Frei Cipriano de São José, que foi bispo de Mariana entre 1798 e 1817. Dom Frei Cipriano de São José não se esqueceu da quinta, onde apurou o gosto de sua época pelo estilo dos jardins romanos, canteiros geométricos, cercados de meios fios, tendo no centro largos tanques em octógono, com um repuxo elevado. Os muros eram vestidos de era e as ruas ornadas de figuras simbólicas que davam aos maciços de rosas e lírios a reflexão poética da antiga mitologia, como felizmente ainda podemos admirar no quadro do Padre Viegas, que à época existia no palácio.
E continua Diogo de Vasconcelos. Em Recanto da Quinta, sendo captada uma fonte nativa, o bispo Dom Cipriano de São José mandou aproveitá-la, ornando-a de um quadro que representa o episódio da Samaritana. As figuras em relevo avivam admiravelmente a cena evangélica, vestidas a caráter e desenvolvimento em seus movimentos a situação do mestre, enquanto proferia a doutrina toda nova. As tamareiras viçosas e a vegetação rasteira e folhada, tendo as raízes na umidade do poço, contrastam com os longes áridos e pedregosos do monte em que se avista a cidade. Percebe-se, em redor desta fonte, o aroma das violetas e dos morangos que restam do tempo de Frei Cipriano. Restavam. E o sussurro da água e as ideias do quadro dão vida ao ermo em que o bispo vinha rezar o breviário. Essa peça preciosa encontra-se no Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Mariana. Este quadro com relevo, com a figura da Samaritana, e que recorda o antigo jardim. Talvez só isso tenha sobrado, mas graças a Deus sobrou tudo isso. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar a doutora Graziella, aqui representando o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, para vir compor conosco a mesa. Damos a palavra ao desembargador Dr. Caetano Levi Lopes, que é da região e é um estudioso de todas as questões patrimoniais. Senhor presidente, Alto Camilo, reverendíssimo Dom Geraldo, arcebispo da nossa amada Mariana, pessoas em nome de quem cumprimento os demais componentes da mesa, conterrâneas e conterrâneos, senhoras e senhores. É uma alegria muito grande nesta manhã retornar à nossa terra para este evento, este seminário de tão grande importância. O povo que não registra a sua história é fadado ao esquecimento. Podemos dizer que a igreja é mãe e mestra, a história também é mãe e mestra. São com os acertos e eventuais desacertos de nossos ancestrais é que construímos o presente e preparamos o futuro para as novas gerações. Fico a imaginar, naquele final de século XVII, quando o terceiro bispo de Mariana, Dom Frei Cipriano de São José, acostumado na cosmopolita Lisboa, aqui chegou, salvo engano, aos 56 anos de idade,
para assumir a sua atividade pastoral e aqui encontrou este casarão, sem absolutamente nada. Com o óbito do seu antecessor, os bens foram, como costume da época, inventariados e vendidos. Dom Frei Cipriano teve esta sensibilidade de promover primeiro, conforme o Dom Geraldo acabou de nos noticiar, tornar habitável este palácio. E em seguida, cuidar da quinta. Por certo, Dom Frei Cipriano estava acostumado com os lindos jardins lá de Portugal. Eu confesso que raramente vou ao exterior, mas tive o privilégio de conhecer em Portugal 2 desses jardins. O Jardim de Queluz, do Palácio de Queluz, onde nosso Dom Pedro I nasceu e faleceu, e também os jardins do Palácio de Bussaco, que era o palácio de veraneio dos reis portugueses. É bem provável que ele tenha se inspirado. E a sua obra, neste particular, foi tão primorosa que mereceu o elogio de Saint-Hilaire quando passou por Mariana. Saint-Hilaire chegou aqui alguns dias após o falecimento do Dom Frei Cipriano. E, segundo nos noticia o doutor Moacir Rodrigues de Castro Maia, que eu tive o privilégio de conhecer ainda há pouco, num artigo muito importante, publicado numa revista do Instituto de Manguinhos, Saint-Hilaire não teve a oportunidade de caminhar pelo jardim porque ele não dispunha de um documento oficial que o permitisse aqui ingressar. Viu lá do alto. E lá do alto de São Pedro, que ele viu, já ficou maravilhado. Mas as essências vegetais são perecíveis. E com o tempo, principalmente nos períodos de sé vacante, quando um bispo falecia até que chegava o sucessor, este jardim ficou ao abandono. E com o tempo acabou mesmo por desaparecer. Mas felizmente, o padre Viegas teve a sensibilidade de nos legar pinturas do que foi esta verdadeira maravilha no interior da então turbulenta Minas Gerais. E esta herança pictórica é que com certeza vai permitir que hoje, neste movimento de restauração que o país felizmente está passando, possa permitir que o jardim do antigo Palácio dos Bispos, a Quinta, volte a ressurgir. Ressurgir como está no nosso mundo, mais belo do que nunca. Muito obrigado. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor promotor, doutor Marcos de Paula de Souza Miranda, a quem praticamente devemos a razão de ser desse encontro, porque ele que motivou, é ele que nos convocou até para encaminhar os pedidos da primeira verba. E quem sabe, promotor, haverá uma segunda. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o reverendíssimo
arcebispo Dom Geraldo Lido da Rocha, o professor Roque Camilo, meu querido professor de Direito Civil, ainda dos tempos de Juiz de Fora, desembargador Caetano Levi Lopes, meu caro amigo promotor de justiça José Lourdes de São José, da vizinha comarca de Ouro Branco, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes dessa mesa e as senhoras e os senhores. Para mim, esse dia de hoje é de dupla alegria por estar em Mariana, essa eterna capital religiosa das Minas Gerais. E a alegria que tenho, primeiramente, é pelo fato de estar participando desse evento que agora é aberto, um seminário voltado para a discussão do tema relacionado à preservação dos jardins históricos e, em especial, aqui em Mariana, talvez um dos ícones dos jardins históricos que nós temos em Minas Gerais e no Brasil, o jardim do antigo Palácio dos Bispos, que merece toda a nossa atenção, toda a dedicação, seja por parte do Ministério Público, do poder público em geral e da comunidade, de forma que esse bem possa ser resgatado e reintroduzido no cotidiano do povo de Mariana. Esse seminário, que ora se abre, me traz a alegria pelo fato de presenciar aqui, compondo essa mesa e compondo a assistência, os mais diversos segmentos das pessoas envolvidas com a proteção do patrimônio cultural. E a preservação do patrimônio cultural é um assunto complexo, difícil, que demanda para o seu enfrentamento uma coisa que é essencial e que eu visualizo nessa manhã de hoje: a soma de esforços, a união de todos. Ninguém é melhor que ninguém, nenhuma instituição, por mais capacitada que seja, é superior à outra. Então, se hoje as pessoas às vezes me perguntam por que as coisas em Minas Gerais estão andando bem no que diz respeito ao patrimônio cultural? Estão andando bem de maneira relativa, porque os desafios são muitos. Mas se temos avanços, nós temos que acreditar esses avanços à soma de esforços dos diversos órgãos, e aqui eu gostaria de registrar a presença do IEFA, a pessoa da Graziella, a pessoa da Célia Corsini, a presença do IFAM, o professor Roque, que representando a Fundarc, e Dom Geraldo, representando a Igreja, dentre tantos outros companheiros de lutas, a academia, as consultorias, enfim. Então, nós precisamos realmente fazer deste espaço, desse momento, um momento de fortalecimento desses laços de união em benefício do nosso patrimônio cultural. E isso me traz uma enorme alegria por ser uma possibilidade, inclusive, de definirmos diretrizes, ações para a proteção dos sítios históricos, dos jardins históricos de Minas Gerais, que são muitos, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. E o segundo motivo da minha alegria em estar em Mariana hoje diz respeito a essa peça sacra que está aqui colocada. Trata-se de um crucifixo de 1,02 m de altura, da segunda metade do século XVIII, que integrava o acervo da Igreja de Santo Antônio, do distrito de Itatiaia, de Ouro Branco, uma igreja tombada pelo IFAM desde o ano de 1980 e que no ano de 1994, infelizmente, como aconteceu com diversas igrejas de Minas Gerais ao longo dos tempos, a igreja foi arrombada e várias peças dali retiradas, dentre elas esse crucifixo. Em agosto do ano passado, nós recebemos uma denúncia na Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, que, para nossa felicidade, Dom Geraldo, tem a sua sede batizada de Promotoria Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, e que completará no próximo mês de setembro 10 anos de existência como o primeiro órgão de atuação estadual na defesa do patrimônio cultural. Recebemos a denúncia em parceria com o promotor de justiça, Dr. José Lourdes de São José, da comarca responsável, comarca de Ouro Branco, iniciamos as investigações e descobrimos que a peça se encontrava nas mãos de um colecionador na cidade de São Paulo, uma pessoa integrante da chamada alta sociedade paulistana.
Notificamos o proprietário e, para nossa felicidade, com menos de um mês, a peça foi entregue ao Ministério Público, periciada, e gostaria aqui de agradecer todo o apoio que nós recebemos do IEFA e do IFAM para o desenvolvimento dos trabalhos. Houve a comprovação de que se tratava da mesma peça, conseguimos identificar todo o trajeto do ilícito, inclusive a pessoa que adquiriu a peça e posteriormente vendeu a esse colecionador no estado de São Paulo. Então, as investigações nesse sentido continuam. Mas, para nossa felicidade, o que é mais importante é esse momento de agora. Nós investigamos no Ministério Público de Minas Gerais o desaparecimento de mais de 700 peças. Investigações, algumas eu conduzo há quase 10 anos. E o que traz realmente sentido para o nosso trabalho é o momento que ora nós iniciamos, que é o momento da devolução. Tudo isso que agora começa a acontecer, de entregarmos de volta à igreja algo que não deveria ter saído dos seus templos, é o que traz sentido para a dura tarefa dos promotores de justiça que trabalham buscando a recuperação do patrimônio cultural de Minas Gerais. Recuperação essa dificílima. Gostaria de compartilhar com os senhores que nós já perdemos cerca de 60% do patrimônio cultural sacro-móvel das nossas igrejas. Mas, felizmente, a cada peça que recuperamos, a gente percebe, seja por parte do poder público, seja por parte da sociedade, um sentimento de pertencimento, da necessidade de união, para que nós possamos resgatar esse patrimônio que é a essência do ser mineiro. Então, concluindo, gostaria de reiterar a minha alegria, lembrar, Dom Geraldo, que no ano próximo, de 2016, nós completaremos 90 anos da edição da famosíssima Carta Pastoral do Arcebispado de Minas Gerais, que conclamou toda a Igreja Católica do Brasil a se unir para a defesa de seus bens culturais. Então nós teremos no ano que vem 90 anos. Acredito que será um momento oportuno, Célia, Graziella, professor Roque, de nós realizarmos atividades para divulgar essa carta, que é realmente pioneira, uma carta que surge antes sequer do nascimento de um órgão estatal de proteção do patrimônio cultural, para que nós possamos fortalecer as nossas convicções e possamos dar continuidade a essa busca. E conversava agora um pouco com o cônego Nedson, responsável pelo Museu de Arte Sacra, que ficará com essa peça até que tenha condições da Igreja de Santo Antônio de recebê-la novamente. A igreja está em processo de restauro, que o nosso pedido de que essa peça fique em exposição para que a comunidade de Ouro Branco possa, Zé Luiz, vir ao Museu de Arte Sacra de Mariana, conhecer, e sempre que a gente faz uma entrega de uma peça, a gente percebe que é como se uma pessoa da família que estava desaparecida estivesse retornando ao lar. Então, que ela seja carinhosamente recebida por todos, porque os cidadãos de Ouro Branco, a comunidade religiosa de Minas Gerais, é a verdadeira detentora desse bem que não deveria daqui ter saído. Muito obrigado. Retorno a palavra ao senhor arcebispo Dom Geraldo. Não posso deixar de expressar aqui, em nome da Arquidiocese de Mariana, um grande agradecimento a Dr. Marcos Paulo e, na sua pessoa, a todos aqueles que estão envolvidos nesse processo admirável de recuperação destas peças preciosas, como este crucifixo, que hoje nos é entregue para dele cuidar e guardar até que possa retornar ao seu lugar de origem. E estes